Galera, beleza? Esse é o terceiro vídeo de O que rolou no Sóbrios, uma forma diferente de passar o que rolou no último encontro, na 22ª edição, que foi considerada a nossa última edição do ano. O Sóbrios que começou em fevereiro e até então já tivemos praticamente 22 assuntos diferentes, onde alguns a gente até falou um pouco da mesma coisa porque tiveram que ser duas partes por conta do conteúdo que é muito amplo. E agora a gente vai entrar em meio que recesso para poder reorganizar o formato e o modelo que estão acontecendo nas reuniões e tudo mais. Mas acabaram as edições, teremos o nosso encerramento no dia 15 de dezembro. Eu vou explicar um pouquinho mais no final. Mas voltando ao tema do 22º encontro, ele foi inteligência emocional, algo bem abrangente na verdade, e onde a gente falou sobre alguns pontos específicos e que com certeza teremos que ter mais edições para poder falar sobre esse assunto, porque é algo que é muito falado hoje em dia, só que existe teoricamente pouco conhecimento das pessoas que falam, e o Sóbrios gerou bastante valor nesse sentido, onde cada pessoa pôde agregar com a sua visão, com a sua área. Então tivemos pessoas tanto da área de tecnologia, quanto da psicologia, quanto da área educacional, quanto da área pessoas, enfim. Tivemos muitas pessoas legais e isso acabou agregando conhecimentos diversos. E com base nisso, estou criando o que rolou no Sóbrios com o que nós falamos e debatemos lá, tá bom? O primeiro ponto, que é voltado a gatilhos, emoções e ações, é que a primeira coisa que a gente tem que ter é consciência de que nós temos emoções e que cada pessoa reage diferente conforme os gatilhos da emoção de cada um. Então vamos supor que existe uma emoção, só que para essa emoção ser ativa, existe um gatilho, existe uma informação que entra, uma informação que acessa e ativa essa emoção. E essa emoção gera uma reação, gera uma ação. O que a gente tem que entender é que todo mundo tem as mesmas emoções. Todo mundo tem as mesmas emoções. Porém, cada um tem a sua forma particular de ativar essa emoção. Por isso que existe a particularidade de o que deixa você feliz, o que deixa você triste, ou o que deixa você com raiva, não é a mesma coisa que vai deixar a minha emoção ou vai ativar a minha emoção raiva. Talvez a sua tristeza pode ser o que ativa a minha emoção felicidade, sabe? Eu não sei, eu não consigo dar um exemplo de tristeza e felicidade tão rápido, mas vamos supor raiva. Para você é triste escrever um e-mail errado ou escrever uma questão errada, mas para mim isso aí pode ser uma raiva, me deixe um pouco mais nervoso. Pode ser que me deixe puto porque eu vou tirar uma nota menor, mas isso pode ser uma superação para a pessoa que vai ver que errou e vai, na verdade, melhorar conforme o erro que ela teve. Então, o seu gatilho, você tem que ter muita atenção nele, porque essas são coisas que a gente pode mudar, a forma como a gente vê o mundo. Então, nós não mandamos totalmente nas nossas emoções, mas a forma como a gente vê elas pode fazer com que as ações tomadas sejam muito mais pensadas. E isso já ligando também ao fato da emoção raiva, que raiva é considerada uma das emoções que mais gera energia, porque é uma emoção explosiva, né? E essa emoção, quando canalizada, quando a energia dessa emoção é canalizada para fazer coisas boas, você se torna uma pessoa mais produtiva, menos explosiva, uma pessoa que faz as coisas com maior consciência. Então, cada emoção gera uma energia. E isso não tem jeito. Cada emoção gera uma energia. E cada emoção, dependendo da emoção, ela não gera, né? Ela desgasta, ela consome energia. Então, é muito importante a gente entender e ter consciência dessas coisas, porque a gente consegue meio que mudar o nosso mindset, configurar o nosso mindset para ter um olhar diferente e entender que tem coisas que a gente tem o total domínio, tem coisas que nós podemos mudar, mas tem coisas que não estão na nossa mão, tem coisas que dependem dos outros, né? E isso também está muito relacionado ao quanto a gente pode influenciar a emoção dos outros, porque, querendo ou não, por mais que a emoção seja uma coisa generalizada e todo mundo tenha emoções, como que você vai influenciar a emoção de uma pessoa, entende?
é muito relativo, é muito complicado, é muito complexo. Mas, na verdade, o primeiro passo, a primeira coisa a ser feita é a gente entender que as pessoas também têm emoções, né? A gente lá falou também sobre os 5 pilares. A gente usou muito esse livro do Daniel Goleman, um dos melhores livros. Ele foi best-seller, vendeu mais de 400 mil exemplares. E não tem como falar de inteligência emocional, emoções, ações, sem falar do Daniel, que foi um cara que também escreveu o livro Foco, que o Foco ele completa inteligência emocional. É um pouco difícil a leitura, é também um livro um pouco grosso, então eu li algumas partes, também escutei alguns audiocasts, podcasts, resumocasts, e eu vou deixar eles na referência também, que daí fica mais fácil de vocês escutarem, que o conteúdo fica mais acessível. O Daniel, ele cita os 5 pilares para a gente ter uma inteligência emocional, onde o primeiro pilar é a gente estar consciente das emoções, o segundo pilar é a gente conseguir gerir as emoções, ou seja, consciência e gestão. O terceiro pilar é a gente ter consciência da emoção dos outros, e o quarto pilar é a gente gerir a emoção dos outros. E gerir não quer dizer você deixar uma pessoa triste ou feliz, não quer dizer só isso. Quer dizer que você tem que gerir no sentido de você também saber entender, saber o que falar, saber o que não falar, que é mais importante. E no quinto pilar, é o pilar automotivação. É você transformar todas essas emoções e gestões para você se automotivar. E é muito interessante e faz total sentido quando esses elementos, esses pilares estão juntos, porque eles realmente te dão uma inteligência emocional maior. Ou seja, te dá inteligência, porque existem vários tipos de inteligência, né? E tem até um estudo que não é desse livro, isso eu li num artigo que foi com base em uma pesquisa, em um estudo, que é comprovado que muitas pessoas no Brasil, aproximadamente de 60 a 70% das pessoas, se demitem por conta de mau comportamento e não por conta de capacidade técnica. O que é muito engraçado se você for levar em vista que o brasileiro é inteligente, só que ele é inteligente em um determinado ponto específico. Inteligências mais padrões, inteligência linguística, inteligência matemática, só que não é tão inteligente no sentido de saber lidar com emoções, saber lidar com comportamento, saber lidar com pessoas. E isso é muito importante, porque outro estudo também comprovando que o sucesso depende de aproximadamente 62% do nosso QE, da nossa inteligência emocional, de como nós lidamos com pessoas, de como nós gerimos nossas emoções. Então, tá aí mais uma vez o grande why, o grande porquê da gente cada vez mais nos entendermos. O grande poder do autoconhecimento, o grande poder da gente se relacionar com as pessoas e entender as suas emoções. E é engraçado que o nosso cérebro ele não está preparado para isso, porque um estudo científico voltado para a neurociência diz que toda vez que uma informação chega no nosso cérebro, ela passa por 2 etapas, que é a divisão do cérebro, né? É o lógico e o emocional. Porém, a informação, um depende do outro, e a informação passa primeiro pelo emocional para depois passar pelo lógico. Por isso que todas as primeiras decisões, todas as primeiras atitudes que a gente toma, é tudo muito voltado para o emocional, porque o emocional é algo muito forte e é o primeiro que a informação realmente passa. Então vamos supor que se uma pessoa tá com uma pedra na minha cabeça, se eu não pensar e se eu for tomar uma atitude no momento, na hora, a primeira coisa que eu vou fazer é ir pra cima dela, bater, partir pra ignorância. Isso é uma coisa muito comum, né? Até hoje em dia, justamente, mais uma vez, voltando à raiva, né? É um sentimento que libera muita energia. Mas, voltando à história, a pessoa pode tacar uma pedra na minha cabeça, a primeira passagem da informação seria pelo cérebro emocional. Então a decisão que eu tomaria seria uma coisa muito voltada para a ignorância, uma coisa muito voltada para a violência. Porém, se nós esperarmos um pouco e raciocinarmos ou esperarmos a informação passar do emocional para o lógico, a gente para um pouquinho para pensar e fala, putz, capaz de não fazer merda, deixa eu ficar um pouquinho mais calmo, deixa eu conversar, deixa eu entender o porquê essa pessoa má, para não falar uma palavra mais, porque esse cara ou porque essa pessoa tacou uma pedra na minha cabeça, deixa eu ir tirar uma satisfação,
né? Porque a gente muito também tem empatia, né? A gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando do outro lado e é muito difícil a gente pensar nisso, principalmente em momentos difíceis. E até mesmo alegria, né? A alegria às vezes gera um emocional muito forte e, putz, vamos supor, foi uma coisa até que aconteceu. Eu passei na faculdade e pelo meu emocional, alegria, tá muito forte e tudo mais, eu gastei mais dinheiro do que o necessário, mais dinheiro do que eu podia, porque eu tava muito feliz, eu queria sair, queria comer, enfim, ele gerou muita energia também, e essa energia não foi usada talvez para algo que pudesse ser construtivo, mas foi algo bom para mim no momento. Se tivesse esperado um pouquinho mais, talvez eu tivesse ido a lugares mais baratos, comido de forma mais legal, chamado pessoa, mas enfim. É a gente entender que emoções têm energias, entender que existe o emocional e o racional, lógico, e que existe um tempo para passar de um para outro, que está aí a regra dos 10 segundos, que o Daniel chama de a técnica do semáforo. Acho que é o Daniel que fala da técnica do semáforo, onde existem 3 etapas para você tomar a decisão, que é o sinal vermelho, onde você tem que parar para você poder refletir, o amarelo, que seria depois que você recebe o gatilho, depois que você recebe a informação, o amarelo é você ter um pouco mais de atenção antes de realmente tomar a decisão, e depois o sinal verde, onde você toma a decisão, que é o momento mais pensado. Então sempre que você for tomar uma decisão com base em alguma coisa que aconteceu, principalmente no momento, alguma coisa que aconteceu na hora, sinal vermelho. Espera um pouquinho, raciocina, porque isso também leva os segundos para informação passada emocional pro racional. Aí depois você volta pro amarelo para você poder entender melhor, processar, ver se aquelas decisões realmente são aquelas que você deve tomar, e depois o sinal verde onde você deve seguir, né? Acho que caiu aqui ó, a luz, mas enfim. Voltando aqui, a técnica do semáforo é uma coisa que que também foi um estudo que do emocional pro racional, ele leva aproximadamente 6 segundos para ser passado. Vai cair aqui. Não para ver. Leva 6 segundos aproximadamente para ser passado. Então, essa informação com a técnica do semáforo faz com que nós tomemos melhores ações, melhores atitudes, melhores decisões, certo? Tem até deixa eu só pegar aqui. Tem até uma referência que eu vou colocar para vocês, que foi uma pirâmide que o Kelvin comentou, que é a pirâmide do gasto de energia versus a emoção. Lindmark, aqui, a escala de David, a escala de referência de David, que eu vou entender um pouquinho melhor como é essa escala, que é uma referência também muito legal, que David é um escritor e ele diz que as emoções têm estão totalmente interligadas e relacionadas à energia que a gente gasta. Mas é mais uma coisa, é mais uma referência do que eu realmente falei até agora, da relação entre uma coisa e outra. Outra coisa também que as pessoas colocaram em pauta, que as nossas emoções, elas modelam a forma como nós somos. Porque uma pessoa que está vivendo constante emoções, por exemplo, de raiva, a sobrancelha dela fica até um pouco mais para baixo. Isso, psicólogos até mesmo falam que, com base no que você vive, é o que é refletido para você. Isso, até hormonalmente falando, é verdade, porque se você vive somente raiva, ou somente sentimentos ruins, emoções ruins, muito provavelmente não, mas dependendo dos seus hormônios, você pode ter mais espinhas. E eu lembro que na época que eu tinha mais espinhas, por exemplo, na minha vida, era a época que eu mais... Era a época hormonal também, da adolescência, mas a adolescência é a época que eu vivia muita raiva, constante conflito, briga e tudo mais. E isso não estava totalmente interligado com outras coisas, estava interligado com as minhas emoções. Então, as emoções ditam a nossa aparência e não somente voltada para rosto, assim, mas voltada até para as ações e a forma do nosso corpo. Se a gente está preocupado, nervoso, pode ter certeza que a gente está normalmente
um pouco mais corcunda, não tá presente no nosso corpo. Isso é uma coisa também que é muito legal a gente sempre estar pensando, porque é a nossa saúde. Emoção não é só algo do cerebral, é algo também físico aqui, da nossa aparência, do nosso meio físico. Então, esse é um outro ponto que foi bem legal a gente conversar. O certo e o errado, e o quão é relativo isso de uma pessoa para outra, e a gente entender que a sua felicidade não é a minha felicidade, muito voltado também ao que eu falei no começo. O medo e a aversão, o ponto que eu tinha colocado é que todos sóbrios, quando acaba, eu estou perguntando uma palavra que a pessoa resumiria os sóbrios praticamente, e nesse especificamente a gente fez uma dinâmica onde cada pessoa se apresentou com base em 8 principais emoções. Até porque Paul Ekman, que foi um cara que estudou emoções e criou a nomenclatura de 27 emoções, foi um baita estudiólogo que ele também, a série Lie to Me, que é uma série incrível, que também vai entrar como referência, foi baseada nesse estudiólogo, nesse pesquisador, e esse cara é incrível. Só você vendo a série pra ver a cópia do que ele fez. Ele estudou 27 emoções. E com base nessas 27 emoções, eu tirei as 8 principais e a gente se apresentou com base nelas. Foi muito legal, foi algo bem voltado para o autoconhecimento, reflexão, e foi bem difícil se apresentar dessa forma também. Mas as pessoas disseram que as partes mais difíceis de se apresentar, as emoções que foram mais difíceis de apresentar, foi a aversão, que é uma emoção secundária, e o medo, que é uma emoção primária, porque é muito difícil a gente parar para pensar em o que eu mais sinto medo, ou o que eu mais sinto aversão, o que eu mais repilo, né, o que eu mais recuso na minha vida. E o medo é muito voltado pelos nossos receios, né? Medo é um sentimento que faz com que nos impeça de algo, né? Nos impeça de algo. Medo e aversão foi uma coisa bem difícil pra galera. É uma coisa que a gente tem que refletir realmente, né? O que faz com que nós sintamos medo, ou o que faz com que a gente recuse não só pessoas, mas talvez alguns fatos, talvez alguns pensamentos. Quando a gente tem autoconhecimento, não só desses 2 específicos, né? Dos 27 é um pouco complicado, mas os 8 principais é algo que pode fazer muito sentido você refletir. Até mesmo para... envolve muito autoconhecimento. Eu vou deixar um link também aqui para a gente poder... para eu colocar os 8 principais, que eu peguei isso também de um artigo, e aí você pode fazer esse teste e depois, se você realmente fizer, me conta como foi pensar um pouquinho, pelo menos em uma coisa que ativa cada sentimento, a coisa mais forte que ativa cada sentimento. Bom, técnica do semáforo, o poder do diálogo, a importância da gente também falar com outra pessoa, entender outra pessoa, isso muito ligado à empatia, porque a gente nunca sabe o que a pessoa está passando, a gente nunca sabe a emoção que ela está vivendo, até porque cada um tem a sua emoção, por mais que sejam as mesmas, mas a emoção é ativa de forma diferente. E foi basicamente isso, foi um encontro bem legal, muitos assuntos, muitas histórias particulares de cada um, que só estando lá para saber a história particular, porque é muito complicado eu ficar contando a história dos outros, e não porque eu até lembro de algumas coisas, mas o momento de compartilhar lá é um momento muito rico, é um momento onde a gente se ajuda, é um momento onde a gente coloca coisas em pauta, assuntos legais para a gente poder... histórias, enfim, é sempre uma experiência bem legal. E 22ª edição. Acabou as edições, e como disse no começo, acabaram as edições, mas não acabaram os encontros. A gente vai ter o nosso último encontro, que seria o 23º encontro, mas a gente está chamando de Sobrios Experience, onde vai durar 4 horas, alocamos local, alocamos finger foods, comida, vai ter até happy hour. Então é um encontro um pouco diferente do que até então a gente vinha fazendo, mas porém vai ser uma experiência um pouco diferente. Vai ser uma experiência um pouco diferente, onde vão ter mais pessoas diferentes, onde o valor vai ser diferente, porque com o que nós arrecadarmos com base no ticket de compra, a gente também vai pegar esse dinheiro e direcionar para cestas básicas aos finais do ano. Até por isso, se você puder garantir o seu ticket, garante que
eu garanto que você vai estar se ajudando, conhecendo pessoas, você vai estar se ajudando também, porque vai ser uma experiência bacana, você vai estar podendo comer e você vai estar ajudando pessoas que também precisam de ajuda, pessoas que também estão precisando, pessoas necessitadas. Então, assim, qual é o valor disso, sabe? O que paga a felicidade ou o que paga você poder ajudar uma pessoa, principalmente nessa época onde as pessoas, querendo ou não, ficam com a emoção, né, o sentimento de carência, tristeza maior quando principalmente está passando por dificuldades. Então, com base principalmente depois desse assunto de inteligência emocional, eu fiquei refletindo bastante e, putz, a gente tem que ajudar as pessoas de alguma forma. A gente não pode ajudar todo mundo, mas a gente pode ajudar alguém, né? E eu acho que esse é o primeiro passo para a gente nos tornarmos pessoas diferentes, pessoas melhores. Não ajudar só você mesmo, né? Você poder fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então, sobre os Experience, vai ser esse evento maneiro. Eu criei um grupo, também vou colocar aqui o evento que eu criei no Facebook para a gente poder estar sempre mandando informações. Eu vou começar a fazer vídeos lá, dizendo um pouquinho melhor como vai ser essa experiência, mas já temos um tema. O tema vai ser reinvenção, que vai ser muito voltado para o início de 2019, o ano de 2019, que, querendo ou não, é o fechamento de um ciclo. Eu tenho meus preconceitos com base no ano novo, que eu tenho, é o paradigma do ano novo. Eu vou explicar isso num vídeo ali no Facebook, nos eventos, que, enfim, não vou falar agora porque eu vou querer falar tudo, mas sobre os Experience vai ser uma experiência bem diferente, tá bom? Espero que você tenha curtido aí o vídeo. Responde, se você puder, responde por e-mail, manda um e-mail pra gente dizendo o que achou, se fez sentido, se não fez. Se você não gostou também, diz pra gente, porque nós a todo momento estamos tentando melhorar. A gente tá tentando melhorar e a gente só consegue melhorar, não só consegue, mas com as pessoas nos dizendo o que pode ser melhorado, fica muito melhor, fica muito mais fácil, né? Então, manda seu e-mail aí, faz os testes, usa a técnica do semáforo, se você puder. Se você quiser acessar as referências que eu vou colocar aqui no e-mail também vai ser incrível. E é isso. Estamos juntos, conta com a gente e até a primeira edição do Sobres Experience, dia 15 de dezembro. Valeu!